É difícil olhar para esse cenário inteiro, sim, porque quando a gente vê o cenário do mundo inteiro como está agora, é muito complicado imaginar que a gente pode fazer alguma coisa, a gente se sente impotente, não é? É a palavra que a gente usa. Eu sou impotente para mudar essa situação, eu estou comovida, mas eu não sei o que fazer para mudar, não posso fazer nada. E é disso que se trata a nossa conversa hoje. É do que a gente pode fazer agora, que reverbera em nós e que como onda reverbera no mundo. Lembra que quando a gente tem um lago paradinho, e a gente joga uma pedrinha, ele começa a dar ondas, num efeito natural? Essas ondas daquela pedrinha, que no caso podemos falar que somos nós, reverbera em todo o universo, e tudo isso que a gente acabou de narrar aqui agora, do que acontece no mundo, que todos nós já sabemos, é responsabilidade dessa pedrinha. Vamos começar então com Platão dizendo assim: tente mover então esse mundo todo que está errado aí. Vou falar a frase dele direitinho. Tente mover o mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo. Autorresponsabilidade. Toda essa mudança que você quer ver no mundo, toda essa paz, a melhor humanidade, as pessoas se tratando melhores, eliminando todas as pestes e vírus que possam vir para nós, porque nós não teremos mais campo para absorver isso, porque estaremos todos unidos como um, depende da mudança que fazemos dentro de nós, primeiramente. Tá bom, mas para você mudar alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é saber o que você quer mudar. Porque tudo isso que a gente falou antes são mudanças necessárias para a humanidade inteira. Isso cabe a todos nós. Mas falando agora da nossa própria vida, vamos pensar cada um o que você precisa mudar. Você precisa mudar um hábito que não está fazendo bem para a sua vida? Uma direção profissional, porque aquela que você está já não te sustenta como pessoa? Pode sustentar financeiramente, mas te deixa triste de viver? Mudar um relacionamento que está tóxico? Um relacionamento que te tolhe como pessoa, que não te deixa ser quem você é? O que mais você precisa mudar? A maneira de se comunicar com o outro? As suas crenças em relação ao dinheiro? A relação com a espiritualidade? A relação com a espiritualidade é importante a gente refletir, porque acho que todo mundo tem que fazer isso. De parar de olhar para Deus como um supermercado, só pedindo, como se Deus já deu tudo o que Ele tinha que dar para nós, irmãos. Tudo! Quando Ele criou o universo, Ele criou com perfeição, não há mais nada para Ele dar, a não ser os braços abertos à espera de nós voltarmos para casa. Porque tudo que a gente precisa para viver já existe aqui. E o que a gente não tem mão para receber é porque ela está cheia demais. Cheia de pensamento, cheia de emoção. Então a nossa relação com a espiritualidade tem que ser só gratidão. Só pedindo uma única coisa: me dê forças para ser melhor a cada dia. Fazer de mim instrumento de paz e de amor. Só isso. Porque quando a gente olha os reinos do céu, todo o resto é dado por direito nosso, de filhos. Mas para isso a gente tem que olhar para o Pai, sem pedir, simplesmente olhar e se reconhecer filho. E aí tudo a gente tem. Mas a gente tem que olhar para as mudanças que a gente tem que fazer em relação à espiritualidade. A relação, então, com o comportamento que você tem, que você não suporta mais, aquilo que você diz que nunca mais, jura por Deus e o mundo que nunca mais vai fazer, porque não dá mais para viver assim, mas no dia seguinte a gente está fazendo, não é assim? Comigo às vezes é assim. Eu falo que eu não vou mais fazer, pá, no dia seguinte tá lá ele de novo. Dissolver um vício, e o vício pode ser de tantas coisas, não só de drogas, pode ser um vício sexual, um vício de mental, um vício de falação, seja o que for. Quantas coisas a gente tem? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para mudar é saber o que a gente precisa mudar. Uma vez que está reconhecido, e são muitas coisas que a gente tem que mudar, ok, são muitas. Mas peguemos aquela que está mais latente, porque tem umas coisas que acontecem na vida da gente que elas já estão tão gritantes. Sabe aquelas coisas que você fica contando para todo mundo que precisa mudar? Não, eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais isso, eu preciso mudar. Não consigo mais viver desse jeito, eu não consigo mais viver com essa pessoa, eu não consigo mais viver nesse trabalho, eu não consigo mais viver dessa forma, eu preciso de uma luz sobre isso. E você comenta com o outro, aí o outro vai te dar um feedback sobre o mapa que ele tem, aí você comenta com o outro, aí não satisfeito você reformula, comenta com o outro, aí fala de novo pra você, aí você reformula pra não ficar chato, né, porque é chato. Aí você fala com o outro, e aí tem uma hora que a ladainha é tão constante, a ladainha é tão forte que nem você, nem eu aguentamos mais ouvir. A gente fala, nossa, acho que esse assunto já deu. Acho que eu já falei tanto disso que não dá mais pra falar disso.
Ou eu mudo de assunto, porque não dá mais, né? Ok. A gente chegou então e descobriu as coisas que a gente tem que mudar e existem aquelas que estão mais latentes, que estão impedindo de verdade que a gente caminhe melhor, né? Então tá, a gente decidiu. Aí a gente pergunta, por que que quando a gente decide é tão difícil mudar? Por que é tão difícil mudar? Mudar realmente não é fácil, pelo simples fato de nós sermos pessoas, seres humanos, apegados. É culpa do apego. Quer culpar alguém? É culpa do apego. Mas quem tem apego? Eu, você. Por isso que a gente não muda. E o que é o apego? O apego é uma prisão mental. O apego é a maior escravidão que existe. Aquele que se apega renuncia o direito de ser livre. Ah, mas eu não sou livre? Eu faço o que eu quero. Ó, eu estou vivendo dessa forma porque eu faço o que eu quero. Eu tenho livre-arbítrio, eu estou escolhendo viver assim. Não tá. Isso é apego, é uma escravidão. É diferente, escolha e apego. Mas se a gente deseja tanto uma mudança, tanto, é porque do jeito que tá, não tá funcionando mais. Tá dando algum erro, você não tá feliz, não é? Não tá dando para ir para frente. Quando você deseja uma mudança é porque não tá dando mais, né? Então por que nos apegamos ao que nós não queremos mais? Se a gente já sabe que não quer, a gente quer desapegar, por que a gente não nos desapega? Por que não é tão fácil assim? Sabe por quê? Porque nós somos encaixotados. Conformidade é o nome. O que é a conformidade? Lembra da água, quando ela ocupa um espaço redondo, ela fica redonda? E aí quando ela vai para um espaço quadrado, ela fica quadrada? É isso. Nós nos conformamos. Não adianta você querer sair de uma caixinha de conformidade se a caixinha não sai de você. E por que então a gente é conformado? Porque existe dentro da gente uma chama do Criador que está sempre à disposição para ser acesa. Como existe também em nós lugares que são espaços para que as virtudes maiores e as virtudes divinas que vão fazer com que a gente volte ao Pai estejam ali disponíveis para que essas virtudes ocupem esse espaço. Porém, como a gente não as tem toda vez, outras coisas têm que ocupar esse espaço. Porque se não ocupar, é como se a gente estivesse se sentindo em pedaços, vazio. Então a gente ocupa esse espaço para se sentir íntegro, de alguma forma ilusória. E com o que a gente ocupa, se não é com valores humanos incríveis, se não é com Deus? Com o que a gente ocupa para se sentir inteiro? A gente ocupa com tudo que enche a nossa cabeça, o nosso emocional e o nosso físico. Com os nossos prazeres rápidos, com os pensamentos e crenças dos outros, com tudo que nos ensinaram desde a infância, com os enxertos que a gente recebe. A gente recebe tanta coisa para colocar nesse espaço que seria sagrado nosso, que aí a gente está completo de uma forma que parece que não está faltando nada, mas existe ali um sentimento de vazio, um lugar que fala, por que eu estou me sentindo tão desamparado se eu pareço estar vivendo, escolhendo no meu livre-arbítrio? Porque o que ocuparia esse lugar e que te deixaria preenchido não está lá. Quando nossos hábitos, colocados nesse lugar, os nossos vícios, comportamentos e expressões negativas se instalam em nós, na nossa psique, elas criam sinapses, criam maneiras de se comunicar para o mundo e para nós aqui dentro de uma forma que se ligam e te aprisionam. E que precisa de uma coisa muito maior para desmontar essa máquina. Então o que acontece? Quando você se vicia em todos esses comportamentos e hábitos, eles precisam ocupar um espaço vazio que existe em você. E aí, até mesmo essas coisas que não são boas em nós e que nós já detectamos que não são boas, elas ficam lá para nos manter preenchidos, mesmo que numa forma ilusória, para nos fazer sobreviver. E aí nós passamos a sobreviver, mas ainda não é viver. Porque viver é ocupar esses espaços que foram deixados na criação dentro de nós com os valores que nós viemos aqui aprender nessa terra, nessa dimensão. Aprender, não. Lembrar. Nos relembrar. Lembrar de onde viemos e o que somos. Tá bom. Como o que de fato? Eu já dei uma dica para nós, a gente já sabe que a gente tem que ocupar com valores
divinos e com coisas do alto. Mas às vezes a gente não sabe e a gente não tem condições de entender o que são esses valores que a gente tem que ocupar e como adquirir, né? Nesse supermercado que a gente acredita que é o divino. E aí o que acontece? Como que de fato deveria ocupar espaço em nós, está às vezes oculto, a gente não sabe o que é, ficamos sem saber o que devemos fazer para preencher o vazio que a gente tem. Não sabemos o que é, não sabendo o que é, permitimos que nossos comportamentos e hábitos nocivos invadam para suprir esses vazios, como eu já disse, nos fazendo ficar com a ideia ilusória de viver enquanto sobrevivemos. Mas o primeiro lugar para entender, o primeiro passo da mudança, o primeiro passo para entender o que a gente precisa fazer para mudar é se autoconhecer. É saber aqui dentro o que realmente é meu, o que reverbera como algo que me deixa íntegro, equilibrado, e o que me desequilibra, o que me deixa em sofrimento. E o que me deixa em sofrimento é aquilo que provavelmente não é o que Deus quer para mim, não é o que eu quero para mim, e que está sendo ali ocupado como um invasor que veio de algum lugar que eu permiti, e é sempre a gente. A mudança, Freud disse dessa forma, a mudança acontece quando a dor de mudar é menor do que a dor de continuar o mesmo. Haverberg reformula a frase assim: a mudança é o que acontece quando a dor de permanecer o mesmo é maior do que a dor de mudar. Não já chegou algum momento, em algum aspecto da nossa vida, já aconteceu isso. A dor de continuar vivendo desse jeito é muito maior do que todo o empenho que eu tenho que fazer de fazer esse caminhão de mudança sair aqui de dentro. Não é verdade? Tem coisa que começa a doer, porque, como eu disse, a ladainha não cola mais nem pra gente nem pra ninguém, né? Ai, ai.